Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Márcia, pastor Eano, como nos convidou para estar presente nesta noite. Já somos de casa, podemos dizer assim. É verdade. Pelo tempo que nós temos convivido com os irmãos, amizade que temos com a pastora Márcia, o pastor Eano. Então me sinto em casa. Meus queridos, eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Deus abençoe. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estaremos lendo alguns versos. A partir do verso 1, você que trouxe a sua Bíblia, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Louvar a Deus pela vida da Graziela, uma das minhas filhas. Costumo dizer que é parte da minha igreja, que o tanto de filho que eu tenho que é uma igreja. É parte da minha Aleluia. igreja está presente. Deus abençoe. Os irmãos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estaremos lendo alguns versículos. Como eu disse, se quiser se assentar, pode ficar à vontade. A partir do verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vieram a Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda 9 horas da manhã. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Até aqui. Deus abençoe. Antes de adentrarmos na mensagem, alguns pontos precisam ser pontuados no texto ao qual nós lemos. Primeiro, o texto vai dizer que estava chegando o dia de Pentecostes. Talvez você não saiba, mas só a nível de conhecimento, a festa de Pentecostes era uma festa praticada pelos judeus. Desde a época que os mesmos saíram do Egito, Deus estipulou esta festa, a festa do Pentecostes, e era como se fosse lei para todos os judeus. Todos os judeus teriam que participar da festa de Pentecostes. Pentecostes, o nome explica um pouquinho sobre o que vem a ser Pentecostes. Pentecoste significa 50 dias, 50 dias após a comemoração da Páscoa. Então, depois da Páscoa, 50 dias depois, existia a festa do Pentecostes, ou a festa da colheita, que acontecia para todos os judeus. Se você prestar atenção, o texto que nós lemos, eu não sei se você prestou bem detalhado, vai dizer que no momento em que
aqueles 120 homens e mulheres que estavam lá no cenáculo reunidos, esperando uma promessa. Que promessa foi essa? A promessa que Jesus disse assim: olha, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto. Ele disse: eu vou subir, mas enviarei um outro Consolador. Então 120 pessoas ficaram no cenáculo, esperando a confirmação desta promessa. É bem lembrado, escute bem isso que eu vou dizer, é bem lembrado que grande multidão andava com Jesus. Grande multidão acompanhava Jesus. Se nós olharmos em Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, quando Jesus manda os discípulos saírem pregando, se vocês lembrarem, a Bíblia diz que saíram de 2 em 2, e o texto bíblico de Lucas vai dizer que foram 72 discípulos que saíram pregando de 2 em 2. Se você olha a referência de Mateus capítulo 14, a partir do verso 13 até o 21, que se diz menção da primeira multiplicação dos pães, a Bíblia vai dizer que só homens, esqueceram de contar mulheres e crianças, só homens tinha 5.000 homens. O mesmo evangelista, no capítulo 15, na segunda multiplicação de pães, vai dizer que só homens também havia 4.000 homens. Então grande multidão cercava Jesus. Lembra daquela mulher que sofria de fluxo de sangue, que não conseguiu se aproximar de Jesus por causa da multidão que estava ao redor de Jesus. Zaqueu tentou conhecer Jesus de perto, mas não conseguiu, por causa da sua pequena estatura e da multidão que cercava Jesus. Então escute, no período em que Jesus estava andando aqui na terra, no ministério de Jesus, uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão o cercava. Mas agora, depois de Jesus ser morto, crucificado, ressuscitado e sido assunto aos céus, subiu aos céus, agora nós vemos o Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 1, nós vamos ver que apenas 120 pessoas estavam no cenáculo reunidos. Primeira pergunta que eu faço: onde é que estavam os 5.000? Onde é que estavam os 4.000? Onde é que estava toda aquela multidão que acompanhava Jesus? Eita Deus! É a primeira pergunta que eu faço. Você não precisa me responder. Segundo os historiadores, a Bíblia também não vai nos relatar, mas segundo os historiadores, não tinham apenas 120 pessoas no cenáculo. Não tinha apenas 120. Eu não sei quantos tinha, mas segundo os historiadores era bem mais do que isso. Só que eles ficaram esperando por 10 dias. 10 dias lá esperando. Senhor, cadê a promessa? 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 Só que se nesses 10 dias, nem todos permaneceram. Nem todos tiveram fé para acreditar que a promessa feita por Cristo, quando estava sendo assunto aos céus, quando tinha falado aos discípulos, que aconteceria. Você quer que eu abra um parênteses rapidinho para te dizer algo? Existe uma promessa. A promessa que mais firma a fé do cristão. Que promessa é essa, pastor Júlio? A promessa que Cristo voltará. E muitos não esperam mais o retorno de Deus. Muitos estão abandonando a fé por não acreditar mais que esta promessa irá acontecer. Mas eu tenho algo para te dizer, você querendo ou não acreditar. A Bíblia diz que isso aqui irá se cumprir até o tio que nela está. Eita glória! Tudo que está aqui irá se cumprir, queira você ou não, acredite você ou não, as promessas do Senhor, principalmente a promessa do retorno de Cristo para buscar aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, irá se cumprir nas nossas vidas. Aleluia! Vamos voltar para a festa do tabernáculo. Nessa festa, Jesus tinha morrido no período da Páscoa. Todos nós lembramos? Amém. Né? Jesus morre no período da Páscoa. É crucificado, é ressurreto. E agora, a próxima festividade dos judeus, porque a Páscoa também era uma festa. O que se comemorava a Páscoa? Antes de Jesus, a Páscoa comemorava a saída do povo que estava cativo há muitos anos no Egito. Lembra da morte do Cordeiro, o sangue nos umbrais da porta, a saída de todo o povo lá do Egito.
Então a Páscoa era justamente para relembrar o povo que um dia eles tinham sido escravos, mas Deus, com mão forte, os tirou do Egito. Mas aí quando Jesus vai participar da última Páscoa, as epígrafes das Bíblias vai dizer a última ceia, a última Páscoa, né? Quando Jesus vai participar da última ceia, ele vai dizer que agora, aquele momento de comemorar a libertação da escravidão no Egito não é mais essa comemoração. Qual seria? Agora é comemorar que os nossos pecados não estão apenas cobertos como antigamente, mas estão pagos pelo sangue dele que seja derramado na cruz. Só o Senhor. Então era o momento agora da Páscoa. Tinha se passado agora o período da Páscoa. Jesus ressuscita e para chegar à festa do Pentecoste, eram quantos dias que eu falei? 10. Quantos? Só alguns irmãos que aprenderam. Quantos dias? 50 dias. E nesse período de 50 dias, como o povo judeu, para eles era lei. Então, aonde eles estivessem, eles tinham que arrumar uma linha e caminhar para Jerusalém. Aonde eles estivessem. Então, quando chega o dia da festa de Pentecostes, o texto vai dizer, nós o lemos, que tinha judeus de todas as partes do mundo. Judeus que eram nascidos em Jerusalém, judeus que eram nascidos em outras nações, porém eram de pais judeus, e homens de outras nacionalidades convertidos ao judaísmo. Então tinha povos de todos os cantos da terra, lá em Jerusalém. Só que o que me chama a atenção, escute isso, que isso é interessante. Já já nós vamos entrar na questão da intimidade. Mas o que me chama a atenção, que os homens, as mulheres que estavam na cidade, passavam de frente ao cenáculo, indo e voltando, e ninguém percebia que tinha pessoas dentro do cenáculo. Ninguém percebia. Mas a Bíblia diz que no momento em que o Espírito Santo desce no cenáculo, o destaque da cidade não era a festa de Pentecostes. Eram os crentes que estavam dentro do cenáculo. Deixa eu lhe dizer o que vai atrair o mundo a nós, para que nós venhamos evangelizá-los. É o Espírito Santo presente na nossa vida. Se nós não tivermos esse Espírito Santo, vamos passar desapercebidos. Assim como aqueles homens, aquelas mulheres passaram de frente ao cenáculo e não notaram ninguém que lá estava. Mas quando a presença do Eterno veio sobre todos aqueles homens, aquelas mulheres, ali sim a cidade parou para ver que tinha um povo sendo cheio da presença de Deus. Aleluia. Agora escute. Eu disse a vocês que os judeus vinham de todos os lugares para Jerusalém. E como é que eles vinham? O que eles traziam? Aleluia. Pegando como base a festa de Pentecostes. Porque a festa de Pentecostes, como o próprio nome diz, era conhecido também como a festa da colheita. O que acontecia? Os judeus plantavam e os primeiros frutos, você já percebeu que quando você planta uma grande quantidade de frutos, aquelas plantas frutíferas, árvores frutíferas, elas não vão carregar de uma vez, elas sempre soltam os primeiros frutos, para depois dar a carga total de frutos a qual ela vai produzir naquele período. E justamente naqueles primeiros frutos, os judeus pegavam e levavam para oferecer a Deus em Jerusalém. A primícia de todas as plantações. E não era apenas a primícia do que plantava. Se você olhar em Deuteronômio, Levítico, em Números, Deus vai estar entregando ordenanças que, além de levar essa primícia das coisas que plantavam, precisava também matar um novilho, um cordeiro, para poder que Deus recebesse o sacrifício. Aí eu vou te fazer uma pergunta, já a gente volta aqui. Qual foi um dos principais motivos que Jesus expulsou os cambistas em Jerusalém?
os vendedores. Qual foi o principal motivo? Tá certo que havia um comércio ali dentro do lugar onde era chamado casa de Deus ou casa de oração. Mas o maior problema não era o comércio. O maior problema não era o comércio. Apesar que o comércio era um problema, entenda? Mas não era o maior problema. Qual era o maior problema? Os vendedores, os cambistas que lá estavam, vendia cordeiro, novilhos, pombas, rolinhas, para ser sacrificado ao templo. Como que funcionava? De repente eu saía da minha casa, entenda que eu expliquei como funcionava para a gente entrar dentro da mensagem. Eu saí da minha casa e disse: hoje eu vou ao templo adorar. Toda adoração tinha que ter um sacrifício. Só que como deu um estalo na minha mente, não foi algo programado, eu não tenho sacrifício. Aí eu lembrava que lá no templo vendia-se os animais para poder ser sacrificado no templo. Então eu vinha, chegava no templo, pagava pelo meu animal, pegava ele, levava até o sacerdote dizendo assim: olha, está aqui o meu sacrifício. Escuta, dois problemas. Primeiro, aqueles que vendiam o animal para ser sacrificado, eles não tinham o cuidado de olhar se o animal não tinha defeito. Eles não tinham cuidado de olhar se o animal não tinha mancha. Ele não tinha cuidado de olhar se o animal era saudável. Pegava-se qualquer animal e levava-se para ser vendido ao templo. E como eu não tinha preparado o meu sacrifício, eu pagava por aquele animal e levava para sacrificar a Deus. Só que a Bíblia diz que o sacrifício desse animal tinha que ser perfeito. Um animal sem mancha, sem defeito, cordeiro de um ano, puro. Um animal que era preparado para aquilo. Pastor Júlio, então como é que era que tinha que ser esse sacrifício? Deixa eu lhe dizer. O sacrifício tinha que ser programado. Tal dia, daqui um ano, eu vou ao templo sacrificar. Então eu procurava os criadores de cordeiro, de cabras, e eu ia lá e escolhia o animal ainda pequenininho, sem mancha, sem defeito, saudável, e começava a cuidar daquele animal aonde? Na minha casa. Todo dia levava comida, levava água e dizia: este animal eu vou sacrificar a Deus. Estou zelando deste animal para entregá-lo a Deus. Quando dava o tempo de eu pegá-lo e levar ao templo, o animal estava pronto, saudável, gordo, sem mancha, sem defeito. Levava para o sacerdote. O sacerdote o sacrificava e Deus recebia o meu sacrifício. Qual é o problema nosso? Primeiro ponto: como é que nós queremos viver o que os crentes viveram lá no dia de Pentecostes? Como é que nós queremos viver um período de receber o Espírito Santo, de ser cheio, de ter intimidade com Deus, se o principal, o nosso culto, só é prestado atenção meia hora antes de a gente começar a se arrumar? Essa é a verdade. Eu até esqueço que eu tenho que cultuar a Deus, mas aí quando vai dando a hora, eita, tem que tomar banho para ir para a igreja. Você só se lembra que você vai cultuar quando está chegando a hora. Mas o seu culto tem que iniciar desde a hora que você levanta da sua cama naquele dia. A sua mente tem que estar envolvida com aquilo que você vai prestar a Deus quando você chegar aqui. Aí queremos ser cheios de Deus, ser cheios do Espírito Santo, ter intimidade com Ele.
mas queremos prestar um culto de qualquer jeito. Queremos pagar pelo culto. Como assim, pastor Júlio, pagar? Porque na mentalidade de muitos crentes, porque eu oferto, porque eu entrego o dízimo, a pastora ou o pastor é obrigado a me abençoar. Estou pagando pelo culto. Porque eu entrego o dízimo, Deus é obrigado a me prosperar. Porque eu estou pagando pelo culto. Mas eu mesmo não estou entregando o meu culto. Eita, Deus maravilhoso. Aí eu quero que Deus receba o culto desse jeito. Aí é por isso que eu volto para casa do mesmo jeito que eu entrei. Aí ainda a minha desculpa é dizer: hoje o culto não foi bom, hoje o culto foi ruim. Se eu soubesse, eu nem tinha saído da minha casa. Aí deixa eu lhe dizer, você tem que voltar para tua casa dizendo: o meu culto foi ruim, o meu culto Deus não recebeu, porque aqueles que vieram entregar um sacrifício para Ele está recebendo o culto. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Você trouxe alguma coisa para sacrificar Ele? Você veio buscar no dia de Pentecoste receber que aqueles crentes receberam no dia de Pentecoste. Mas é preciso ter uma entrega, é preciso ter sacrifício para colocar no altar. Aleluia. É preciso ter renúncia. É preciso ter arrependimento. Porque escuta, vamos continuar dentro da mensagem. O tempo está indo embora aí já. O texto vai dizer assim que quando aquele povo chegam e uns, o próprio texto vai dizer que uns até começaram a zombar, dizendo: estão tudo bêbados, estão tudo embriagados. E Pedro toma a vez e vem dialogar com aquele povo. Diz: olha, são 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, será se poderia alguém aqui estar embriagado às 9 horas da manhã? Mas vocês estão enganados. E Pedro vem conversar, só que me chama a atenção, e eu quero terminar trazendo a sua reflexão nesta noite. O que me chama a atenção é que Pedro vai dizer assim, olha aí o verso para quem está com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Verso 15, ele vai dizer assim: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro agora ele vai utilizar uns versículos que foi citado há quase 800 anos antes de Cristo. Há quase 800 anos antes de Cristo. Quando Deus levanta o profeta Joel. E na minha concepção, a Bíblia não diz, mas eu vou lhe explicar, você também vai concordar comigo. Na minha concepção, no momento do profeta Joel, o povo o achava como doido. Porque ele vai dizer assim, olha, Pedro vai dizer esse versículo, olha aí, a partir do verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Lá em Joel, nós vamos ler daqui a pouco, capítulo 2, a partir do verso 28, vai dizer sobre toda a carne. Por que eu disse que para quem estava ouvindo no período do profeta Joel, o taxava de doido? É porque no período do profeta Joel, apenas 3 classes de pessoas recebiam o Espírito Santo: reis, profetas e sacerdotes. Mas ninguém podia mais receber o Espírito de Deus, eram apenas 3 classes de pessoas. Aí levanta, entendo o que eu vou dizer, levanta um doido, entre aspas, e diz assim, Deus está me dizendo que nos últimos dias Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne, sobre todos os povos, sobre escravos, sobre livres, sobre brancos, sobre negros, sobre amarelos, sobre asiáticos, sobre toda a carne. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Aí Pedro vai continuar explicando. Vai dizer, olha, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu
em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Aleluia. Essa era a pregação de Pedro, utilizando o profeta Joel. Aí eu queria, se você puder, mas se não, você pode só me ouvir, ou se você quiser anotar e depois você lê na sua casa. No livro do profeta Joel, capítulo 2, ele vai dizer tudo isso a partir do versículo 28. Só que o que me chama a atenção, eu estou terminando, o que me chama a atenção é o início de quando ele abre a boca para começar a profetizar. É o que me chama a atenção no texto. Porque o texto vai iniciar assim: e depois disso. E depois disso. Então, quando ele vai iniciar a fala, que ele vai dizer só: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Há uma pergunta aqui nesse versículo 28. A pergunta é: quem são os povos? Não. Porque ele diz que sobre todos os povos. Está bem explicado. Qual é a pergunta que se tem nesse versículo 28? Depois disso, o quê? Depois disso, o quê? O que tem que acontecer para que venha esse derramamento? O que é preciso acontecer para que nós venhamos ter intimidade com Ele? Porque é esse derramamento, o ser cheio do Espírito Santo, é só para quem é íntimo dele. Aí você vai olhar. Eita, glória! Aí é por isso que a Bíblia, para você entender, você não pode pegar um versículo isolado. Você tem que olhar todo o contexto. Verdade. Todo o contexto. Aí você vai voltando alguns versículos. Mas o que Jesus estava falando? O que Deus estava falando? Aí você chega aqui no versículo 12, ainda do mesmo capítulo. Você vai começar a entender a resposta da pergunta do versículo 28. Que a pergunta é: depois disso, me ajuda, depois disso, depois disso, o que? Me ajuda, depois disso, o que é que aconteceu antes de derramar? Antes da promessa, pastora Márcia, o que é que aconteceu? Aí vem do verso 12: agora, porém, declara o Senhor, volte-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, para que haja derramamento de Espírito. É preciso voltar para Ele de todo o coração. Não adianta voltar para Ele apenas com os lábios, porque a Bíblia diz que Ele tem 7 olhos de fogo que enxerga o homem por dentro e por fora. Não adianta eu entrar essas portas e levantar a mão, pular, gritar, querer empolgar o meu irmão da direita e da esquerda, se Ele está vendo a sinceridade do meu coração. Aleluia. Ele quer ter intimidade conosco, mas é preciso uma ação da nossa parte. Voltar a Ele com o coração quebrantado, voltar a Ele de todo o coração, com jejum, com lamento, com renúncia. E lembrando da mensagem, no início da mensagem, com sacrifício. Eita. É preciso de sacrifício. Aí o profeta Joel vai continuar: rasgue o coração, não as vestes. Rasgue o coração, não as vestes. Eita, glória! Porque era normal, escute isso, principalmente para os fariseus, quando eles estavam diante de um grande público e estavam mostrando que está se humilhando diante do Senhor, rasgava-se as vestes, mas o coração lhe estava endurecido.
Aí Deus usa a boca do profeta dizendo: não precisa rasgar as vestes, rasga o coração. Você não precisa mostrar para ninguém que você está se humilhando. Ele está vendo se você está se humilhando diante dele ou não. Ele está vendo. Rasgue os corações e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Quem está dizendo assim que quando nós fazemos isso, o nosso erro, o nosso pecado, é Ele mesmo que fala na sua palavra, é lançado no lar do esquecimento. Ele vem com a sua graça, com a sua presença sobre a nossa vida e nos enche e nos fortalece para sermos canal de salvação para o mundo. Aleluia! Você pode se colocar sobre os pés. Estou terminando. Oh, Deus de poder, Deus de glória. É bem verdade que o livro do profeta Joel também é um livro escatológico. É um livro de profecias que aconteceram e que ainda vai acontecer. E muitas coisas já estão se cumprindo nos nossos dias. Mas o que me chama a atenção é a promessa descrita no livro do profeta Joel. E o Jesus lá antes de retornar aos céus reafirma essa promessa: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Aleluia. Sobre toda a carne. Aleluia. Deixa eu lhe dizer algo. Você entende, você percebe que o principal objetivo desse derramar do Espírito é para que nós venhamos ter as armas necessárias para arrancar as almas que estão a caminho do inferno. Eita Deus. Primeiro ponto. Segundo, eu preciso ter esse Espírito para que eu consiga vencer as bandejas de Satanás. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que convence. Então, se eu não o busco, se eu não penso que isso é essencial para a minha caminhada cristã, lamento te dizer, mas você vai viver uma vida de pecado. Mas se você buscar a presença desse doce meio Espírito Santo, Oh, Deus. além de ser capacitado pelas armas para estar guerreando em favor do Mestre, nesse grande exército, eu tenho notícia para dizer: esse exército ele nunca perdeu uma batalha, porque quem está na frente é um general de guerra. Aleluia. E ele está falando assim: ó, bora. São poucos ceifeiros, a seara é grande, bora. Se revista desse Espírito, se enche, busque a Ele. Porque não é algo que Deus, entenda bem que eu vou te dizer, para bem explicar, para você compreender. Não é algo que Deus vai te pegar e te colocar goela abaixo esse Espírito. Não, você tem que buscar para Ele vir sobre a tua vida, assim como aqueles 120 que estavam no cenário clamando durante os 10 dias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. É com renúncia, é com clamor, é com coração quebrantado e é com sacrifício. É esse Espírito Santo que vai nos moldando a cada dia, para nos fazermos o varão perfeito. Na posição de varão perfeito, para juntos daqui um pouco, o escritor aos Hebreus vai dizer que é só um pouquinho de tempo, para juntos daqui a pouco nós encontrarmos com Ele e vivemos a eternidade com Ele. Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos. Eu não sei o que você precisa, mas esse Espírito Santo que nós estamos anunciando, Ele sabe. Ele sonda os nossos corações. Se você começar a clamar aí onde você está,
Por mais que talvez você não saiba pronunciar, não saiba falar como deveria, mas a minha Bíblia diz que Ele leva a Deus as nossas orações, de forma que Deus lá no seu trono vai receber como um cheiro suave em sua narina. Você não precisa falar com palavras bonitas, usar um vocabulário bonito, expressões bonitas, não só abre o teu coração, só rasga a tua alma e permita que esse Espírito Santo penetre dentro de você e faça morada na tua vida. Fale com Ele agora. Fale com Ele. Precisamos buscar intimidade. Intimidade nós só conquistamos com diálogo. Intimidade nós só conquistamos com aproximação. Esta é a oportunidade de você se aproximar do teu Senhor. É a oportunidade de você se achegar a Ele. Fale do jeito que você sentir, mas fale com Ele. Ele está sondando os nossos corações, fale com Ele. Senhor Deus e Pai, e no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, como igreja do Senhor que somos, nós estamos vivendo um período, Deus, que nós precisamos mais do que nunca do teu Espírito Santo. Ó Deus, para nos fortalecer mediante as ciladas do inimigo, para nos preparar com armas para estar batalhando, para que o Senhor venha nos dar sabedoria para pregoar a tua palavra. Então revista-nos do teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos enche com a tua presença. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos levante do mundo, do comodismo a como nós estamos. Vem, Espírito Santo, e nos sacuda para fazer a tua vontade aqui na terra. Vem, Espírito Santo, e enche de ti para que possamos ser diferentes. Clama a esse Espírito Santo, clame. Ele está aqui presente no nosso meio, clama, fale com Ele, dialogue com Ele.